O desafio de ser espiritual em tempos políticos. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Alma em Evolução. Se você se interessa por espiritualidade, ciência e os mistérios da alma, aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse conteúdo com quem você acredita que pode se beneficiar. Hoje trazemos um tema delicado, mas absolutamente necessário: espiritualidade e política. Existe um caminho do meio? Em tempos tão polarizados como os que vivemos, muitos se perguntam: será que o espírita deve se afastar da política ou deve se engajar? E se sim, de que maneira? Afinal, como harmonizar os ensinamentos da espiritualidade com os desafios do mundo material, especialmente no campo político? Sabemos que muitos de nossos irmãos e irmãs evitam o assunto por medo de conflitos. Outros mergulham profundamente em posicionamentos políticos, mas muitas vezes esquecem os princípios de caridade, humildade e compreensão ensinados pelos espíritos superiores. Neste vídeo, vamos percorrer juntos um caminho reflexivo, inspirado nas obras que fundamentam o espiritismo progressista, textos que nos ajudam a compreender o mundo, a alma humana e as responsabilidades que assumimos quando buscamos viver o bem. Será que existe uma forma de viver a espiritualidade com responsabilidade social, sem cair em extremismos ou intolerância? Vamos falar sobre o que é política na visão espírita. Como a doutrina espírita abordou as relações sociais e políticas desde suas origens. O que nos ensinam autores clássicos sobre o dever cívico e a transformação da sociedade. Como não cair na armadilha do fanatismo ou da omissão. E claro, se existe ou não um caminho do meio, possível, ético e verdadeiramente espiritual. Então, prepare seu coração, sua mente e venha com a gente nessa reflexão profunda, porque o verdadeiro espírita não se aliena da vida, ele transforma a vida com consciência e amor. Vamos começar? Política, um campo da vida, não um tabu. Antes de tudo, precisamos esclarecer o que é política. Muitas pessoas associam política apenas a partidos, eleições e disputas de poder. Mas política é, na essência, a organização da vida em sociedade. Está em como decidimos, coletivamente, as leis, os direitos, os deveres e os recursos da comunidade. Allan Kardec, em A Gênese e o Livro dos Espíritos, sempre deixou claro que o progresso moral da humanidade caminha lado a lado com o progresso social. E o progresso social passa pela política. Na pergunta 930 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona o sofrimento das classes trabalhadoras, e os espíritos respondem que o homem é, muitas vezes, o autor de seu próprio sofrimento por meio de instituições sociais mal organizadas. Isso é política. Ou seja, a injustiça, a desigualdade, o abandono dos mais frágeis, tudo isso tem raízes políticas. Como espíritas, devemos fechar os olhos para essas realidades. Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, aponta que o sofrimento humano será amenizado à medida que as sociedades evoluírem moralmente. E onde essa evolução deve começar? No coração e na consciência de cada um, mas se refletindo nas estruturas sociais. Portanto, política não deve ser um tabu para o espírita. Deve ser um campo de ação moral, um espaço onde se aplica a caridade em nível coletivo. Como disse Deolindo Amorim, o espiritismo não é neutro diante das injustiças. Ele é imparcial, mas não indiferente. O perigo da omissão. Neutralidade e espiritualidade? Muitos acreditam que o espírita deve se manter neutro em tudo e confundem neutralidade com omissão. Herculano Pires foi um dos maiores críticos dessa falsa neutralidade. Para ele, a verdadeira missão do espírita é iluminar o mundo, e isso inclui agir com coragem onde houver trevas, inclusive na política. Ele escreve: a omissão dos bons é a maior aliada do mal, em o espírito e o tempo. Essa frase nos lembra que o silêncio diante da injustiça não é virtude. A doutrina espírita não prega o afastamento do mundo, mas a sua regeneração. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, fala do homem de bem, e entre suas características, destaca: ele coloca os interesses do próximo acima dos seus. Ora,
Como fazer isso sem pensar nas estruturas que afetam o próximo? Um espírita não precisa levantar bandeiras partidárias, mas precisa levantar a bandeira da justiça, da fraternidade e da solidariedade social. O fanatismo político, quando a espiritualidade se perde. Se por um lado há o risco da omissão, por outro, existe o fanatismo político, que transforma o espírita em militante cego, pronto a julgar, atacar e até odiar em nome de suas ideologias. Gabriel Delany e Flammarion alertavam para os desequilíbrios psíquicos causados por paixões exacerbadas, e isso vale também para a política. A espiritualidade não combina com fanatismo. A obsessão por figuras políticas, o ódio ao outro por pensar diferente, a raiva constante, tudo isso abre espaço para desequilíbrios emocionais e espirituais. Hermínio do Maranda, em Diálogo com as Sombras, aponta que muitos obsessores se aproveitam dessas paixões violentas para manterem o espírito preso ao ódio e ao orgulho. O verdadeiro caminho espírita exige serenidade, discernimento e humildade. Espiritualidade ativa. O que fazer então? Diante de tudo isso, surge a pergunta central do nosso vídeo. Existe um caminho do meio? Sim, e ele passa pela espiritualidade ativa e consciente. Leon Denis dizia que a alma iluminada não se contenta em orar. Ela age. A espiritualidade verdadeira não se aliena do mundo. Ela atua no mundo para transformá-lo. O caminho do meio não é a indiferença, é a ação equilibrada. É apoiar políticas públicas que promovam a dignidade humana, o amparo aos mais pobres, a educação, a justiça, a saúde, sem cair em idolatrias ou paixões partidárias. É votar com consciência, é participar de debates com respeito, é ensinar os filhos a discernirem valores éticos. Carlos Embaçaí dizia que a maior caridade que o espírita pode fazer é esclarecer com bondade e firmeza. Isso inclui ajudar as pessoas a refletirem sobre o mundo, sobre as injustiças e sobre como podemos construir uma sociedade mais justa sem abrir mão do amor. Jesus e a transformação social. E o que diria Jesus sobre tudo isso? Jesus não fundou um partido, mas foi um transformador social profundo. Ele questionou estruturas de poder, criticou os hipócritas, protegeu os excluídos. Ele esteve com os pobres, com as mulheres, com os considerados impuros da sociedade. Jesus não era político no sentido institucional, mas era revolucionário no sentido moral. A moral do Cristo é um chamado à transformação íntima e social. Allan Kardec compreendeu isso profundamente, ao dizer que o Espiritismo é o Consolador prometido. Sim, mas também o instrumento da regeneração moral da Terra. A política deve estar a serviço da ética do Evangelho, não o contrário. Por isso, o espírita consciente age como um fermento de renovação, sem ódio, sem fanatismo, mas com amor firme, justiça mansa e luz no olhar. O caminho do meio existe e passa por nós. Chegamos ao final desta reflexão. E esperamos que a pergunta com que começamos tenha sido respondida. Sim, existe um caminho do meio entre a omissão e o fanatismo. Esse caminho é o da ação espiritualizada, é o de participar da vida social com responsabilidade, sem se contaminar com os vícios da política tradicional, é usar a luz da doutrina espírita para iluminar as decisões, os debates e os compromissos com o bem coletivo, como disseram nossos mestres. Allan Kardec reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Herculano Pires, Espiritismo é uma doutrina de ação, não de contemplação. Leon Denis, a verdadeira fé se traduz por atos. Querido irmão, querida irmã, se você chegou até aqui, sinta-se abraçado com carinho e reconhecimento. O mundo precisa de você lúcido, amoroso, consciente. A espiritualidade verdadeira não foge da vida, ela transforma a vida. Então, se este conteúdo tocou seu coração, deixe seu like para apoiar nosso trabalho. Se inscreva no canal Alma em Evolução. Se ainda não for inscrito, compartilhe este vídeo com seus grupos, com seus familiares, com seus amigos. Ative o sininho para receber nossas próximas reflexões. E por fim, deixe seu comentário. Você acredita que espiritualidade e política podem caminhar juntas? Como? Sua opinião é importante
e pode iluminar o caminho de muitos. Nos despedimos com a mensagem que nos une. Que a paz do Cristo esteja com você. Que a luz do Espírito ilumine seu coração e que a força do amor universal te inspire a cada passo. Até o próximo vídeo, com mais estudos, reflexões e luz. Muita paz, luz e evolução a todos.